Paulo inicia a sua carta aos Efésios louvando e agradecendo pelas bênçãos, presentes, dádivas que os crentes haviam recebido do Pai Celestial e que eram essenciais para a vida dos crentes. Paulo menciona algumas dessas bênçãos. Primeiro, ele diz que as bênçãos de Deus começaram antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. A segunda bênção diz ele é que desde o princípio era propósito de Deus nos conceder graça gratuitamente em Cristo Jesus. A terceira bênção é que é propósito de Deus que sejamos salvos. Nós só nos perderemos por nossa própria escolha. A quarta bênção é que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, advindas da atuação, da habitação do Espírito Santo de Deus. A quinta bênção é que nós somos aceitos como os filhos estimados de Deus, tendo a Cristo como nosso irmão mais velho. A sexta bênção é que somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. E assim Deus manifesta a sua justiça em nossa vida através da habitação do Espírito Santo. A sétima bênção está no verso para memorizar dessa semana. Porque diz, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa expressão nas regiões celestiais significa que as bênçãos que nós recebemos provêm diretamente do trono de Deus. O trono de Deus onde Cristo está sentado à direita do Pai, como nosso intercessor, nosso representante. Assim nós estamos representados no céu em Cristo Jesus e podemos achegar-nos com confiança junto ao trono da graça. Paulo relembrou aos Efésios a sua condição antes de terem conhecido a Cristo. Eles estavam mortos nos seus pecados, escravizados pelo inimigo, não conseguiam se libertar sozinhos e necessitavam ser resgatados. Deus fez tudo isso para eles, através da graça de Cristo. Em Cristo eles haviam recebido duas grandes bênçãos. A primeira, a sua redenção. A palavra grega, apolutrosis, era usada para a compra de um escravo. Cristo, ao vindicar o caráter de Deus na cruz do Calvário, comprou-nos com o seu sangue, com o seu sacrifício, em nosso lugar. Deu-nos liberdade, dignidade. Passamos a ser tratados como cidadãos do céu e não mais como escravos dessa terra. Aliás, na carta aos Colossenses, Paulo menciona que houve uma transferência de domínio do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso ocorreu, segundo as cartas de Paulo a Tito e a Hebreus, quando Cristo se deu por nós na cruz do Calvário, tornando-se mediador de uma nova aliança. São alcançados todos aqueles que o aceitam, que, como seu Salvador, que creem nele e que passam a ter o seu nome escrito no livro da vida. Passam a ter a sua vida guiada pelo Espírito Santo. Essa é a primeira grande bênção. A redenção. A segunda grande bênção, diz ele, é a remissão dos pecados. Nós somos perdoados porque devíamos morrer por causa dos nossos pecados cometidos contra a lei de Deus, mas Cristo assumiu a natureza humana, viveu uma vida justa e perfeita em nosso lugar que nós não conseguíamos viver. Tomou sobre si os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou como uma garantia da vitória sobre a morte, que é o resultado do pecado. Assim Cristo alcançou uma vitória plena, completa em nosso lugar. Quando nós aceitamos isso pela fé, a justiça de Cristo cobre os nossos pecados, nos purifica de todo o pecado. Isso nos torna justos aos olhos de Deus. E agora Ele nos recebe não mais como pecadores, mas como justos em favor de quem Cristo viveu e morreu. Justos em Jesus. O impressionante nesse plano todo da redenção de Deus, diz Paulo aos Efésios, é que ele está centralizado na pessoa de Jesus Cristo, segundo o mistério da vontade de Deus. Porque era propósito de Deus, antes da fundação do mundo, estabelecer um plano para que na plenitude dos tempos todas as coisas pudessem convergir em Cristo Jesus, no plano final, escatológico, abrangendo todo o tempo, todo o espaço,
Assim, com Cristo no topo, no centro de todo o universo. A unidade de Cristo é o objetivo, em torno de Cristo, é o objetivo final do plano da redenção. Conforme Paulo, essa plenitude dos tempos ocorreu quando da encarnação de Cristo, quando Deus executou o seu plano, fundamentado na vida, morte, ressurreição, ascensão e entronização de Cristo no céu. Fundando então a igreja como seu corpo espiritual, um prolongamento, uma extensão da sua missão, unificando todos os elementos humanos em torno de Cristo Jesus. É por isso que na segunda metade da carta aos Efésios, nós encontramos um chamado à unidade da igreja, a solidariedade entre os irmãos, tornando a igreja um exército unificado, promovendo a paz no mundo em nome de Cristo Jesus. Outro conceito importante que Paulo apresenta na carta aos Efésios é que, em virtude da morte, da ressurreição de Jesus, da sua vitória, os cristãos recebem não apenas a herança de Deus, mas eles se tornam a herança de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus é considerado a sua herança. E esse mesmo sentimento é encontrado na carta aos Efésios. Paulo desejava que os crentes tivessem uma confiança inabalável do seu valor para Deus, sua posição diante dele, reforçando assim a identidade deles como cristãos. Em Jesus, os crentes têm acesso não apenas às bênçãos de Deus, mas aos propósitos, conselhos, aos planos, à vontade de Deus. E por isso, diz Paulo, deviam viver para louvor e para a glória de Deus. Paulo apresenta ainda aos Efésios duas imagens, duas metáforas da presença da habitação do Espírito Santo. Ele diz que isso é um selo e é uma garantia para o cristão. Em primeiro lugar, é um selo, porque quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a atuar em nossa vida, nos mostrando que nós somos propriedade de Deus, somos protegidos por Ele e separados por Deus. A segunda metáfora que ele apresenta do Espírito Santo como uma garantia. Nós somos selados para o dia da redenção, quando receberemos a nossa herança na segunda vinda de Jesus. Ele sabe que essa herança nós a recebemos gratuitamente. Os crentes não a pagam, a recebem de Deus. Enfim, em seu desfecho, a lição destaca que Deus não seleciona salvos e perdidos quando eles nascem. Não existe predestinação nesse sentido. O que Paulo diz é que Deus elegeu, predestinou, foi que todos que aceitassem a Cristo como seu Salvador fossem salvos. Essa é a predestinação de Deus. A salvação em Cristo. A nossa escolha, a nossa resposta de fé é que vai determinar o nosso destino final. E aí está o livre-arbítrio. Ou seja, aquele que ouvir e crer será salvo. Enfim, irmãos, Deus não é apenas um mero conceito em nossa mente. Deus é o nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, cheio de amor, de poder, de justiça e de graça que nos concedeu em Cristo Jesus. Se nós o aceitarmos, nós nos unimos a Ele em louvores e ações de graças. Herdaremos um dia o seu reino e estaremos para sempre com o Senhor em sua segunda vinda. Que o Senhor nos encha o coração com essa bendita e maravilhosa esperança.